Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato da Academia Brasileira de Omaha e vou para mais uma análise de mão semanal aqui. O cenário de hoje vai ser uma dúvida que o jogador teve na comunidade a respeito de equidade para se pagar versus um raise. Então vamos à mão aqui, nós estamos no cutoff, roda em fold até nós temos aqui um As Vala 872 Double Suited em copas e espadas, uma mão bem decente aqui. Abrimos o cutoff, o botão deu call e os blinds foldaram, né? E veio um flop interessante. As damas 6 é um flop que a gente acerta uma parte fraca da nossa mão, né? Porque a gente tem um top pair com um kicker valete. Dependemos de alguns backdoors para nossa mão melhorar. Então a nossa mão não tem uma força no flop em si. Porém é um board bem seco, né? As damas 6 não tem muitos draws, a não ser alguns wraps aqui de rei vala 10, né? Que a gente acaba bloqueando um pouco. O range de cold call do botão contra o cutoff vai acabar tirando algumas mãos muito fortes, né? Porque ele tenderia a tribetar, né? Principalmente esses rundowns mais completos aqui, né? Então, ainda assim, eu vejo um c-bet aqui. Primeiro ponto você tem uma ligeira vantagem de ter muito mais asas do que ele, né? A tendência que os asas ele ia tribetar. Ele não vai ter muito 6-6 dando cold call. Ele pode ter alguns combos de as e dama e as e 6, mas ainda ele tem muitos combos até de As e X que não aguentam pagar nesse flop, né? Que ele só vai foldar provavelmente. Ainda mais se ele não tiver aqui o wrap, no caso, né? Se ele tiver só uma broca, talvez ele já folde no flop, né? Então, aqui é uma decisão que eu vou tomar de c-bet. O jogador optou por c-betar 2/3 e levou o call do vilão. Então aqui a gente já tem a primeira informação. Como eu disse, o range que ele vai conseguir pagar é um pouco restrito nesse flop, porque é um flop que não tem muitos draws, né? Então eu espero que ainda ele tenha mãos bem fortes dando call nesse flop. Principalmente combos de dama-dama, que ele vai dar call aqui fazendo slow play, e as-dama e alguns as e 6, né? A parte mais fraca, que seriam alguns wraps, a gente bloqueia um pouquinho com o valete, mas pode estar presente ainda assim nesse range. E bate uma carta bem interessante, que é o 5 de copas, né? Que seria uma dessas cartas de backdoor que melhora a nossa mão, né? Não em termos de valor em si, porque a nossa mão ainda tem um par de as com kicker valete, porém a gente tem um draw muito forte agora com duas pontas e flush draw. E aqui a gente tem a próxima decisão, se a gente vai apostar de novo nesse turn ou vai dar check, né? E nesse caso, como eu vejo a nossa moeda com bastante força, por mais que ele tenha algumas mãos decentes lá, eu optaria por barrelar. O primeiro ponto é porque, na minha cabeça, eu já sei que eu conseguiria dar bet call aqui, né? E essa foi a dúvida do nosso jogador que mandou a mão, porque ele deu a aposta no turn e levou o raise. E ele queria saber se ele poderia pagar ou não. E como eu comentei, o range dele tem mãos bem fortes ainda, que seriam alguns dama-damas, pouquíssimos asas, né? Vou quase que desconsiderar. Pode ter alguns poucos 6-6 e alguns as e dama, né? Tem bastante as e dama ainda no range dele. E faz total sentido ele dar raise com essas mãos, né? As dama, dama-dama e 6-6, né? Claro que alguns ele poderia até dar raise flop algumas vezes, né? Mas no geral, acho que os jogadores vão dar mais slow play aqui nesse board. E aqui basicamente é um cálculo de equidade bruta da nossa mão, né? Se a gente pode ou não pagar, né? Então eu vou abrir aqui o Odds Oracle, vou puxar um pouquinho para o lado para conseguir enxergar a mão. Então o board aqui é As, Dama, 6 e 5, com as de clubes, copas, ouro, copas. E a nossa mão aqui, As, Vala 8, 7, 2. Então copas, espadas, paus, espadas e copas, né? O range de cold call do vilão aqui no botão, né? Vou por um valor médio aqui, de field. Não vou deixar nem muito alto, né? Porque tem jogadores muito mais luzes, tem jogadores muito mais tights, mas na média vai ser algo em torno disso aqui. E aqui o range dele, para mim, tá bem capado, né? Eu não acho que vão ter algum combo de semi-bluff aqui, de tipo wrap flush draw turn que vai jogar dessa maneira. Acho bem improvável, né? A não ser que ele tivesse flush nuts, mas está com a gente. Então eu acho que aqui o range está bem capado em dama-dama, potencialmente 6-6 e potencialmente As e Dama. Qualquer As e Dama? Eu acho que qualquer As e Dama, assim.
Não espero que vai ter muitos slow plays nesse SPR de top 2 aqui, sendo que é um board que ele vai estar na frente de muitas mãos ainda, como é o caso de estar na frente da nossa, né? Mas depois eu posso até alterar e colocar algumas equidades adicionais aqui para ver se faz alguma diferença, né? Então, quando a gente aposta e leva um raise de pote, basicamente a gente tem que ter 33% de equidade, considerando que a gente não tem implied, né? Aqui eu vejo até que a gente tem um pouco de implied, porque vai ficar pouquíssimas fichas para trás, né? E, por exemplo, se a gente acertar o straight, dificilmente ele vai foldar, né? Você vai pagar aqui 317, você vai ficar com 80 para trás, para um pote gigantesco. Se eu acertar o 4 ou 9, ele vai pagar essas fichas para trás, né? Talvez até no flush ele pague, né? Por ele pensar, nossa, é pouca ficha, vou pagar. Ele pode estar me blefando, né? Mas nem vou considerar esses implieds, vamos considerar a equidade bruta em si, né? Então, vou pegar a calculadora aqui no caso, vou trazer para cá. Então, aqui você vai ter que pagar, né, a diferença de 317,20 para 79,30, você tem que pagar 237,90. E o pote total que vai ter ali, se você dando esse call, é 307,2 vezes 2 mais 79,3, né? Então, esse é o pote total. E aqui a gente vai dividir pelo 273,9 e você vai precisar do famoso 33. Então, sempre que um jogador dá um pote, no caso, você vai pagar 1 para 3, então você vai ter que ter 33% de equidade, né? Não precisa nem fazer conta, só demonstrando da onde que vem esse número, né? Então, contra esse range, se a gente tiver 33, mais de 33% de equidade, a gente pode pagar aqui no caso, com duas pontas e flush draw nuts. Então, você vai ver que nós vamos ter aqui 35% de equidade. Então, a gente tem odds diretas para conseguir dar esse call de turn para river. A gente não precisa dar all-in, porque a nossa mão não tem fold equity aqui no caso, né? Ele não vai foldar as mãos que ele está dando raise, a gente tem que acertar. Então a gente vai dar só o call mesmo, e mesmo que eu melhorasse aqui, usasse dama, colocasse algumas equidades adicionais, como duas pontas, talvez até uma broca lá em cima, né? Vamos adicionar umas brocas lá em cima, ou até um copas, melhorando um pouco dessas mãos. Vou melhorar o 6-6 também, vou colocar que ele tenha flush draw, por exemplo, ou duas pontas também. Sei que algumas mãos aqui vai ser difícil ele ter no range, né? Tipo 6, 6, 4 e 3, provavelmente não tenha, mas só por via das dúvidas, né? Então, mesmo alterando para mãos um pouco mais fortes, não vai chegar ao ponto de ficar abaixo dos 33. A gente está acima de 34% de equidade. Então, no caso, a decisão aqui é o call e torcer para bater a nossa carta, né? Não tem muito o que fazer. Infelizmente não veio, e por mais que a gente tenha pouquíssimas fichas para trás, não tem por que entregar essas fichas para o vilão, já que ele muito improvavelmente vai ter uma mão pior do que a nossa. Então aqui a decisão é só foldar mesmo, igual ele fez. Então o vilão jogou certinho e a dúvida dele foi respondida aí. Então espero que ajude vocês a calcular algumas decisões futuras, né, parecidas com essa, beleza? Então até a próxima revisão de mão. Espero que tenha ajudado. Um abraço, falou!